Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 até o verso 30. Eu vou pedir que, à medida que você for encontrando, você se coloque de pé, para nós lermos a palavra em reverência. Mateus 11, 28 a 30. Assim diz a palavra do Senhor. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Santo, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que ela, nessa noite, nos conduza a compreendermos a tua vontade para nós e a nos sujeitarmos em obediência ao teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de sermões, chamada O Coração de Jesus. E eu gostaria de perguntar para você, será que você de fato conhece a Jesus? E eu faço essa pergunta se você o conhece de verdade. Não apenas fatos a respeito de Jesus. Não apenas histórias sobre Jesus. Mas você conhece o que realmente Cristo sente. Você sabe o que se passa no coração de Jesus? Você sabe o que arde no coração de Jesus? Como ele reage ao olhar para alguém que peca? Como ele se relaciona com pecadores? Como ele se relaciona com sofredores? Você conhece a Jesus? Como você acha que ele trata aqueles que estão cansados, frustrados, decepcionados? Aqueles que estão prostrados em seus pecados? Aqueles que estão vazios? Como você acha que Jesus reage às suas falhas? Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos uma visão distorcida de quem Jesus é. Uma visão distorcida de como ele nos trata, porque projetamos nele a maneira como nós lidamos com os outros. Projetamos nele aquilo que nós mesmos faríamos quando as pessoas pecam conosco. Quando as pessoas falham conosco, quando as pessoas nos decepcionam. Muitas das vezes, pensamos em um Jesus que é econômico em seu amor e em sua graça. Um Jesus que muitas das vezes não parece tão disposto a nos perdoar, nos aceitar, nos amar. Talvez não seja estranha a você a sensação de, após alguma falha, algum pecado, sentir como se Jesus talvez não fosse estar tão disposto a te perdoar mais uma vez.
Talvez em algum momento da sua vida você achou que ele nem fosse mais te receber, ou te olhar, ou querer ouvir a sua voz e a sua oração, porque mais uma vez você falhou naquilo que você sempre falha, você sempre pede perdão, e às vezes nós achamos que Jesus tem uma paciência que possui limites. Mas o que Jesus fala sobre si mesmo? Como Jesus se apresenta a nós, como ele descreve a si mesmo, como as Escrituras retratam o nosso Salvador. Será que é dessa forma? Um tanto quanto pronto para te punir, mas receoso para derramar graça e perdão sobre a sua vida? Muitas das vezes é essa a visão que nós temos de Cristo, a visão de Deus. Um Deus que está pronto para punir. Mas um Deus que se sente incomodado em estender a sua graça e o seu perdão. Nada poderia estar mais distante daquilo que o nosso Senhor Jesus é, daquilo que arde em seu coração. E o objetivo dessa nova série de mensagens que nós começamos hoje é justamente obtermos uma visão renovada de quem é Jesus. Conhecê-lo como de fato ele se revela nas Escrituras para nós. E então sermos conduzidos a desfrutarmos da sua presença, a desfrutarmos do seu amor, a desfrutarmos de um relacionamento como ele deseja que a gente desfrute. Não com uma visão maculada, que muitas das vezes nos ensinam sobre quem Jesus é, sobre o seu caráter, mas com a visão da graça de Deus, que envia o seu Filho para nos resgatar dos nossos pecados. E eu queria justamente, para iniciar essa série, olhar para esses versos, talvez tão conhecidos, aonde Jesus fala um pouco do seu coração, aonde Jesus fala um pouco daquilo que está lá dentro do seu ser, do que faz o seu coração bater mais forte. E nessa passagem que nós lemos, é interessante que Jesus já começa ela com um convite. Um convite esse para que nós venhamos a confiar pessoalmente em Jesus. Quando ele diz, venham a mim, Jesus está nos chamando para entrarmos em um relacionamento com ele. Jesus não está nos chamando apenas para descobrirmos fatos, histórias, para matarmos nossa curiosidade a respeito de quem ele é. Jesus está nos chamando para nos envolvermos em um verdadeiro relacionamento de confiança e um relacionamento pessoal com ele. Um relacionamento onde possamos desfrutar da sua presença, onde possamos conhecê-lo, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar com ele, de estar com ele, de andar com ele. Mas a quem é estendido esse convite? A que tipo de pessoa Jesus estende esse convite? O próprio Cristo deixa claro isso para nós. Quando ele diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Esse é o tipo de pessoas para quem Jesus estende o seu convite. Não aos fortes e autodependentes. Não aos poderosos e que são suficientes em si mesmo.
mas aqueles que não têm mais forças, aqueles que estão prostrados, aqueles que não aguentam mais. No contexto imediato dessa passagem, aqueles que são cansados e sobrecarregados refere-se especialmente ao povo que estava oprimido por causa do fardo do legalismo religioso. O sistema religioso no tempo de Jesus havia colocado uma série de imposições humanas para o nosso relacionamento com Deus. A interpretação, talvez, de um dos principais grupos religiosos do judaísmo daquela época, os fariseus, era apresentar a lei do Senhor com uma imensa lista de proibições. Lista essa que havia se tornado um fardo pesado para o povo. De tal forma que era comum, no judaísmo do tempo de Jesus, associar a ideia da lei à imagem de um jugo. E para você que não sabe o que é um jugo, é uma espécie de peça de madeira que era colocada sobre as costas de animais, geralmente bois, que então aravam o caminho. Era uma tora pesada que era colocada sobre as costas daqueles animais. Às vezes até mesmo sobre seres humanos, mais comum em animais. E os judeus, naquela época, se referiam à lei que havia sido dada por intermédio de Moisés como um jugo que era colocado sobre o povo de Deus. Se tornou uma metáfora para se referir ao povo, à lei que havia sido dada ao povo. Mas não era a lei que era, de fato, esse fardo pesado, mas a interpretação farisaica, dada por aqueles que se diziam mestres da lei. E esse jugo se tornou, na verdade, um fardo esmagador para aqueles que desejavam se aproximar de Deus. Ao invés de aproximarem o povo do seu Deus, eles estavam impedindo que as pessoas pudessem se aproximar do Senhor. Como Jesus mesmo vai repreendê-los em algum momento, vocês não estão entrando no reino, estão querendo impedir que os outros também entrem. Nós vemos isso, inclusive em outra passagem, Mateus capítulo 23, verso 4, Jesus também repreendendo os fariseus, vai demonstrar que a interpretação que eles davam à lei era algo pesado para o povo. Quando ele diz que eles eram aqueles que atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros de outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Esse era o sistema religioso da época de Jesus, que oprimia, que gerava um cansaço, que gerava um fardo, um peso. Se você deseja receber o favor de Deus, você precisa fazer uma série de coisas. Você precisa ser bom, você precisa ser plenamente e suficientemente obediente se você deseja receber a salvação, se você deseja receber o favor de Deus. O apóstolo Pedro também, em seu discurso no capítulo 15 de Atos, quando um grupo de judeus havia dito que os cristãos que estavam se convertendo de origem gentílica deveriam ser circuncidados se eles desejassem ser salvos. Pedro se coloca de pé e naquilo que ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém, ele repreende esses homens que estavam distorcendo o evangelho. E ele diz o seguinte: agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, e nem nós? Esse é o cenário no qual Cristo está fazendo esse convite. Um cenário de legalismo, de uma religiosidade farisaica,
de aridez espiritual. Um cenário onde há uma exigência esmagadora sobre as costas daqueles que desejavam seguir ao Senhor, de obediência, de um comportamento adequado, de uma observância quase que perfeita àqueles preceitos humanos que haviam sido colocados. E o convite de Jesus é feito para essas pessoas que estavam debaixo desse sistema religioso, que ao invés de trazer pecadores para perto de um Deus perdoador, os afastava cada vez mais, condenando-os. Colocando sobre eles uma imagem de pessoas impuras, de pessoas indignas. Se você não fosse capaz de observar esses preceitos, que nem mesmo eles eram capazes de observar, os religiosos daquela época, você era indigno de estar na presença de Deus. E Jesus olha para esse público, olha para esse contexto, e ele estende o seu convite para um novo tipo de relacionamento com Deus, através dele. E perceba, esse convite é feito àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Porque é em Cristo que esse descanso será encontrado. Não é um convite para os fortes e descansados. Jesus não está dizendo, descanse, se fortaleça, e quando você estiver pronto, então venha até mim, eu vou te receber. Não. É justamente para aqueles que chegaram ao limite da sua força. É justamente para aqueles que estão exaustos. É justamente para aqueles que não têm mais esperanças em si mesmos. É justamente para aqueles que chegaram no fundo do poço. É justamente para aqueles que entenderam que a parte da graça que nos é revelada por meio do Filho de Deus, nós estamos completamente perdidos. Ele está dizendo, é para você que eu estou estendendo o meu convite. É para você que está cansado. É para você que está sobrecarregado. E venha a mim, porque é em mim que você encontrará descanso. Venha a mim, porque é através de mim que você renovará as suas forças. Eu não estou mandando você renovar as suas forças. Eu não estou mandando você ser o melhor possível. Eu não estou mandando você fazer por onde. Eu estou dizendo, venha a mim, e em mim você encontrará descanso para a sua alma. Jesus não está dizendo, resolva os seus problemas, e quando seus problemas estiverem resolvidos, aí sim você vai ser digno. Seja santo, e quando você for plenamente santo, aí sim você pode vir entrar na minha presença, aí você vai ser recebido. Purifique-se de todas as suas iniquidades. Seja obediente. E se você for bom o suficiente, aí sim eu te aceito na minha presença. Não. Jesus está dizendo ao cansado, ao sobrecarregado, é você que eu quero. É você que eu quero perto de mim. É a você que eu quero dar descanso. É a você que eu quero trazer paz. É a você que eu quero dar nova vida. É a você que eu quero dar esperança. Não aos fortes, não aos poderosos, não àqueles que acham que são, mas aqueles que reconhecem que já não têm mais forças. Como disse o autor Danny Ortlund,
É um excelente livro, que inclusive é inspiração para essa série de sermões, chamado Manso e Humilde. Ele diz o seguinte: o requisito mínimo para entrar no abraço de Jesus é simples. Abra-se para Ele. É tudo o que Ele precisa. Na verdade, é a única coisa com que Ele trabalha. Mateus 11, 28 nos fala explicitamente de quem se qualifica para a comunhão com Jesus. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Você não precisa se descansar e recompor. E só depois vir a Jesus. O seu próprio fardo é o que lhe qualifica para vir. Sem pagamento na entrada. Ele já diz: eu lhe darei descanso. O descanso dele é um presente, não uma transação. E acredite, meu irmão, Jesus deseja nos dar descanso, mais do que nós estamos dispostos a buscar esse descanso. Como o próprio Dane vai dizer em outro momento, o desejo de Jesus Cristo de que você encontre descanso, de que você saia dessa tempestade, é maior do que o seu próprio desejo. Jesus está muito mais disposto a nos perdoar do que nós estamos dispostos a buscar perdão. Jesus está muito mais disposto a nos dar descanso e paz do que nós estamos dispostos a procurar por essas coisas. Esse é o coração dele. Isso é o que arde no coração de Cristo. Isso é o que move o coração de Jesus. Ele vai até aqueles que estão cansados. Ele chama aqueles que estão sobrecarregados. O próprio Jesus diz: eu não vim para os que são sãos. Eu vim para os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E é impressionante como uma das acusações que os inimigos de Jesus fazem contra ele se torna uma das mais belas afirmações que nós temos sobre a pessoa de Jesus, quando ele é chamado de amigo de pecadores. Isso é o que Jesus é. Ele é o amigo de pecadores. Pecadores como eu e você. Pecadores necessitados da graça. Esse é o coração do nosso Jesus. E é interessante que ele usa essas duas palavras, aos que estão cansados e sobrecarregados, porque elas dão ideias que se complementam sobre uma mesma questão, sobre o mesmo assunto. O cansaço, ele traz a ideia de alguém que é ativo, de alguém que está se esforçando, de alguém que está fatigado justamente pelo seu esforço, enquanto a sobrecarga, ela traz uma ideia de passividade, de um peso que é imposto, de um fardo que é colocado sobre. E é justamente essas pessoas que Jesus está chamando para si. Aqueles que estão cansados de tentarem ganhar a salvação pelo seu próprio esforço. E aqueles sobre quais há um peso que está sendo suportado. E há alguns tipos de fardos que nós carregamos. Que trazem a nós esse cansaço e esse peso. O primeiro deles é o que a gente já tem falado aqui. O fardo da espiritualidade. O fardo da religiosidade, perdão. Ou da espiritualidade religiosa. Que coloca sobre nós um peso esmagador e uma culpa de tentar merecer a salvação por nossas próprias obras. A religiosidade, ela traz para nós essa ideia. Se você for bom o suficiente, se você se esforçar o suficiente, se você fizer boas obras o suficiente,
E lá no fim, se a sua balança pesar mais para o lado bom do que para o lado ruim, talvez você seja salvo. A religiosidade não nos dá segurança. A religiosidade, se nós achamos que estamos sendo bons o suficiente, geralmente irá nos tornar arrogantes. Iremos olhar para o outro como pessoas inferiores, que não são capazes de viver no mesmo nível que nós vivemos. O que simplesmente ou é um auto-engano, ou é simplesmente pessoas que aprenderam a esconder muito bem seus pecados. E se nós achamos que não estamos sendo bons o suficiente, isso gera em nós ansiedade, medo, temor, culpa. Somos esmagados pela percepção de que não conseguimos atingir o padrão para a nossa própria salvação. Isso nos conduz ao desespero. E é muito triste, meus irmãos, que em muitas igrejas no Brasil, esse fardo pesado tem sido colocado sobre as costas das pessoas. Pessoas que não experimentaram o que a graça significa, mas que estão tentando ganhar a sua própria salvação pelo seu próprio mérito e esforço. E com isso, encontram-se cansados e sobrecarregados. Um outro fardo que nós levamos, também relacionado com isso, é o fardo da culpa que o pecado nos traz. Eu já pude conversar com uma pessoa que estava completamente esmagada debaixo desse peso. Alguém que virou para mim em algum momento e falou assim: eu acho que nem Deus é capaz de perdoar os meus pecados. Ela tinha tomado decisões erradas na sua vida, decisões que foram perdoadas por aqueles a quem ela causou mal, mas ela não conseguia sentir perdão no seu próprio coração. Ela não conseguia se sentir perdoada. O peso da culpa a consumia. Havia um fardo, havia um reconhecimento real do que o pecado nos faz. Havia um reconhecimento real da justiça de Deus. Havia um reconhecimento real de que o que ela merecia era uma condenação. Porque ela não conhecia a graça. Ela não conseguia ouvir a voz de um Cristo que diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu trarei descanso às suas almas. E eu não sei quantos de vocês já leram um dos livros mais vendidos do mundo. Se não me engano, era o mais vendido depois da Bíblia. Sabe que livro é esse? Chama-se O Peregrino, de John Bunyan. Se você não leu, fica aí a recomendação e o desafio para que você leia. Se você não leu, você está atrasado alguns séculos aí, né, meus irmãos? Porque é aí best-seller aí há séculos. E há uma imagem muito bonita quando Cristão, que é o personagem principal, ele foge da sua cidade e ele tinha um fardo sobre as suas costas, que ele não conseguia se livrar desse fardo. E ele conhece um homem chamado Evangelista, e o Evangelista aponta um caminho para ele. Ele diz: vai por esse caminho, que lá você vai encontrar alguém que vai tirar esse fardo das suas costas. O caminho estreito. E o Evangelista direciona a Cristão até esse caminho. E ele vai. E quando ele eleva os seus olhos para a cruz no Calvário, quando no caminho ele chega até o Monte Calvário, e ele vê a cruz de Cristo, aquele fardo cai das suas costas. Aquele fardo pesado
finalmente ele é liberto daquela culpa que ele carregava. Quando ele contempla a cruz, quando ele olha para Jesus, é nesse momento que toda a culpa, todo o fardo que ele carregava e que ele tentava se livrar de alguma forma, mas não conseguia, esse fardo só se tornava maior, mais pesado. E é quando ele finalmente consegue contemplar a cruz, que esse fardo se solta das suas costas e ele finalmente é livre. E muitos de nós carregam esse fardo, que também nos traz cansaço, que também nos traz uma sobrecarga. E talvez muitos de nós carregamos os fardos das lutas e dificuldades que a vida nos traz. Somos sobrecarregados pelas circunstâncias, pelo momento adverso, pelas dificuldades. Algo que nos é imposto pela vida. Não é algo que nós buscamos. Não é algo que nós procuramos. Mas às vezes é algo que vem até você. Uma doença, uma catástrofe, lutas, pesos que muitas das vezes são mais difíceis do que nós somos capazes de carregar. Pesos que muitas das vezes se tornam insuportáveis. E não pense a você que só porque você é cristão, essas coisas não podem acontecer na sua vida. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de 2 Coríntios, ele vai falar sobre uma situação que eles enfrentaram que era mais forte do que as suas possibilidades de aguentar aquilo. Eles já haviam até desistido da própria vida. O próprio apóstolo Paulo está descrevendo, eu passei por uma situação que estava além das minhas forças de aguentar. Às vezes a gente tem aquela visão meio romantizada, Deus não vai permitir que você sofra além do que você pode suportar. Isso não é bíblico. Às vezes Deus pode permitir que você passe por situações para além das suas forças, além do que você possa suportar. E geralmente são nessas situações que nós realmente vamos experimentar a graça de Deus. Justamente quando nós não conseguimos aguentar, é que nós vamos perceber Deus agindo nas nossas vidas. Talvez esse seja um fardo com o qual você lute, as dificuldades da vida. E talvez você esteja sentindo algum desse peso hoje, alguns desses fardos. E meu irmão, Jesus nessa noite deseja trazer descanso e alívio para a sua alma. Seja se você está carregando o fardo da religiosidade, o fardo da culpa, ou o fardo das circunstâncias pesadas, Jesus está te convidando nessa noite. Venha a mim e você encontrará alívio. Ele não está esperando que você venha quando tudo estiver bem. Ele deseja ser o seu descanso hoje. E é nele que você encontrará repouso. É nele que você encontrará paz e esperança. Mas é interessante que Jesus ele continua dizendo sobre um jugo que pertence a ele. Porque caminhar com Jesus, ser um discípulo de Jesus, não significa uma ausência de um jugo sobre nós. Entrar em um relacionamento de discipulado com Cristo não é o mesmo de vivermos como nós bem entendemos. A diferença é que o fardo de Jesus, o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Na verdade, Jesus ele é até irônico quando ele fala isso, porque um jugo que é suave e um fardo que é leve é um jugo que não é jugo e um fardo que não é fardo. E é isso que ele nos oferece. É isso que ele nos chama para tomarmos sobre nós.
a leveza e a suavidade de estarmos em um relacionamento com Ele. Como o apóstolo João disse em sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Ecoando as falas do próprio Jesus, que diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E João está dizendo, há um jugo sobre nós como cristãos, há mandamentos que nós devemos guardar, mas agora o próprio apóstolo está dizendo, esses mandamentos não são difíceis de guardar. São mandamentos gentis, amorosos. E Jesus, ele vem justamente também nos mostrar como nós podemos amar a Deus e obedecê-lo. Porque como nós vemos alguns versos antes do texto que nós lemos, Jesus ele vai dizer, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Somente em Jesus nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Somente em Jesus nós podemos experimentar o amor do Pai verdadeiramente. Somente em Jesus nós podemos obedecer a Deus verdadeiramente. Porque é Ele, como Filho, que nos revela quem Deus é. Porque é Ele, como o único que conhece a Deus verdadeiramente, que nos dá a conhecer o seu Pai. E o maior ato da revelação de Deus, do amor de Deus por nós, se dá justamente na cruz. É através da cruz que nós realmente somos libertos de todos os nossos fardos. É através da cruz que nós podemos realmente amar a Deus. É por meio da cruz que nós podemos realmente obedecer a Deus. Porque é na cruz que Jesus carrega o nosso fardo e o nosso jugo. É na cruz que Jesus obedece aquilo que nós não éramos capazes de obedecer. É na cruz que Jesus carrega sobre si a culpa e a condenação do pecado que nós merecíamos. É na cruz que Ele leva sobre si o fardo da nossa culpa e da nossa condenação. E é por isso que Ele pode dizer, venham até mim, recebam do meu jugo e do meu fardo, porque eu já levei o jugo e o fardo que vocês deveriam carregar. Na cruz eu já tomei o fardo pesado. Na cruz eu já levei o jugo opressor. E é por isso que eu posso oferecer a vocês um jugo suave, um fardo leve. Porque eu já carreguei sobre mim mesmo no madeiro a condenação e o peso, a maldição da lei que vocês não eram capazes de suportar. Por isso que Cristo, Ele é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso, meus irmãos. Jesus não está nos chamando e dizendo assim, venham, que eu vou levar vocês até um lugar onde vocês vão descansar. Não, Ele está dizendo, venham até mim, porque em mim vocês encontrarão descanso. Ele é o nosso descanso. E é interessante que logo que vem depois, é uma fala sobre o sábado, que para um judeu era o descanso. É como se Mateus estivesse mostrando para nós aqui que Jesus, que é o Senhor do sábado, é nele que está o nosso verdadeiro descanso. É nele que está o nosso verdadeiro alívio. Porque Jesus carregou o nosso fardo e o nosso jugo. Ele pode nos dar um fardo e um jugo que é leve e suave. E isso é assim, meus irmãos, porque esse é o coração de Jesus.
Isso é o que queima no peito de Jesus. Trazer descanso aos que estão cansados e sobrecarregados. É interessante que em todos os evangelhos, os 4 evangelhos, a única vez em que Jesus fala sobre o seu próprio coração é nessa passagem. É a única passagem que Jesus revela a nós aquilo que está no seu próprio coração. E o que Jesus nos revela sobre o seu próprio coração? Que ele é manso e humilde. Ele é manso e humilde. Essa palavra manso, ela, em alguns outros versos na Bíblia, pode ser descrita, traduzida como manso, como humilde, ou como alguém que é gentil. E ela aponta para nós que o caráter de Cristo não é um caráter explosivo. Ele é compreensível. Ele é amável. Jesus não é alguém que se estoura com facilidade. Jesus não é alguém que o seu pavio é curto. Jesus não é alguém que não está disposto a nos ouvir e nos receber, não. Ele é gentil. Ele é manso. A sua postura é aquela que nós temos como cartão postal da nossa cidade. É um Cristo que realmente está de braços abertos para nós. Para nos receber em seu colo, para nos receber em seu abraço, em seu afago. Esse é o Cristo que nos chama. Ele não nos chama assim. Mas ele nos chama assim, venha. Venha para mim. É um Cristo que é manso e que ele é humilde. A ideia manso e humilde são muito parecidos, mas aqui a palavra humilde não se refere tão somente a uma virtude de caráter, mas a ideia de privação, de alguém que está rebaixado pelas circunstâncias e que demonstra para nós que esse Jesus, ele é acessível. O seu coração é acessível. O seu coração não está longe de nós. O seu coração não está distante de nós. O seu coração não está fechado para nós. Mas é um coração que está aberto a nós. Isso é quem Jesus é. Isso é o que está no coração de Cristo. Um coração cheio de gentileza, de amor, de ternura, de cuidado. Seu coração é como um abraço disponível para todos aqueles que estão cansados. Há afago, há carinho, há gentileza. É assim que Jesus nos chama para entrarmos nesse abraço. É claro que ele não é assim com todos. Somente para aqueles que vêm até ele em arrependimento. Nós vemos alguns versos atrás. Jesus falando sobre juízo sobre aqueles que são impenitentes. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Jesus está dizendo, vocês permaneceram impenitentes, vocês não se arrependeram, mesmo com os sinais que foram feitos no meio de vocês, porque ser manso e humilde não significa que Jesus é frouxo ou molenga, mas significa que o coração dele está aberto para pecadores arrependidos, que se voltam para ele em busca de descanso. E meus irmãos, que boa nova é essa? Que boa nova é essa para nós? Sabe o que isso significa? Que Jesus não tem nojo de pecadores imundos e sofredores. Jesus, ele não é um Caco Antibes espiritual. Essa aí é só para os mais antigos que vão pegar a referência, né? Sai de baixo, para quem não lembrou. Caco Antibes que dizia assim, eu tenho nojo de pobre. Jesus não é assim espiritualmente, eu tenho nojo de pecadores. Se você é um pecador, nem fala comigo. Passa longe de mim. Não.
Não, meus irmãos. Esse é um Cristo que diz: venham a mim. Venham a mim. Não é um Cristo que odeia pecadores e que está pronto para lançar um raio na sua cabeça. Na verdade, é no meio das nossas falhas, das nossas necessidades, dos nossos pecados, é no meio das nossas fraquezas, é no meio da nossa falta de força, é quando nós estamos exaustos e sem ânimo, quando nós acreditamos que não há mais esperança para nós, que Jesus não irá nos aceitar. É nesse momento, meus irmãos, que o coração de Cristo mais arde por nós, que Ele nos chama com a sua voz suave e gentil: venham até mim. Eu quero você. Eu quero te dar descanso. Eu quero te dar alívio. Eu quero derramar o meu amor sobre você. Eu quero derramar a minha graça sobre você. Os meus braços estão abertos. Eu te amo com um amor eterno. É justamente nesses momentos em que nós nos reconhecemos mais desprezíveis que Jesus nos diz: venha, eu quero te dar descanso. Eu quero derramar o meu amor sobre você. É justamente nos nossos piores momentos que nós temos um Redentor de braços abertos, dizendo: venha até mim. É justamente quando nós pecamos que nós devemos correr para Cristo. Não acredite na mentira de Satanás, de que quando você peca, você não é mais digno de estar na presença dele. É justamente quando você peca que Jesus está dizendo: venha, volte para mim. Volte para mim, os meus braços estão abertos para você. O meu coração está aberto para você. Há perdão disponível para você. Há restauração disponível para você. Não acredite na mentira de que quando você peca, você não é mais digno de Cristo, porque você nunca foi digno. Ele não te amou porque em algum momento você foi digno. Ele te amou porque esse é o coração do nosso Salvador. Porque Ele ama pecadores. Porque Ele deseja trazer salvação para pecadores. Porque Ele deseja derramar o seu amor sobre gente que não merece. Sobre gente desprezível. Esse é o coração do nosso Jesus. Que nessa noite te convida, meu irmão, vem até mim. Você que está cansado e sobrecarregado, pare de fugir do meu amor. Pare de fugir da minha graça. Vem até mim. Os meus braços estão abertos. E meus irmãos, eu preciso ser sincero com vocês. Enquanto eu mesmo preparava esse sermão, eu dizia para mim mesmo: Senhor, eu preciso desse descanso, Pai. Como eu preciso do seu descanso, Pai. Esse mês, por incrível que pareça, ele foi exaustivo para mim de muitas formas. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Foi um sermão que não foi preparado com o preparo adequado, por conta das muitas demandas. Enquanto eu estava ali, no pouco tempo, meditando sobre esse texto, me vinha à minha mente: como eu preciso dessa graça ao qual eu pregarei para os outros nesse domingo, Senhor. Como eu preciso experimentar, além do peso do meu próprio pecado. E eu pensava: Senhor, eu preciso que o Senhor derrame esse descanso sobre a minha vida, Pai. Preciso experimentar essa graça, Senhor, sobre a minha vida. E é interessante como Deus responde às nossas orações. Às vezes, quando a gente faz até as mais simples possíveis. Hoje, pela manhã, a gente estava tomando café e
E a Aurora pediu pra gente colocar uma musicazinha que a gente tem, uma cantiga conhecida, tem uma versão em português, mas a gente está querendo botar umas musiquinhas em inglês para ela ouvir, né? E é uma canção que a letra diz assim: sim, Jesus me ama, a Bíblia assim me diz. E meus irmãos, eu estava ali ouvindo e enquanto essa música tocava, sim, Jesus me ama, a Bíblia assim me diz. Eu simplesmente eu senti esse amor de Cristo por mim. Não tem explicação. Não tem explicação. Eu estava ali enquanto uma música infantil estava tocando as verdades mais simples, eu pude sentir esse amor de Cristo por mim. Essa verdade, Jesus me ama, e a certeza que eu tenho disso é porque a Bíblia me diz isso. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei que fardo pesado você tem carregado hoje. Não sei. Eu não sei se você tem lutado com a religiosidade, tentando ser bom o suficiente para agradar a Deus. E talvez por conta disso se achando indigno da sua presença. Eu não sei se você está lutando com o fardo da culpa do seu pecado, que pode estar te atormentando, que pode estar te oprimindo. O fardo das acusações de Satanás. Eu não sei se você está carregando o fardo das circunstâncias difíceis, pesadas, nas quais você tem passado. Circunstâncias que talvez você esteja dizendo: eu não tenho mais força, Senhor. Eu não tenho mais força nem para clamar, nem para levantar as minhas vozes aos céus. Eu não sei, meu irmão, qual fardo você está carregando nessa noite. Mas uma coisa eu posso te afirmar com certeza. O coração de Jesus está ardendo nesse exato momento para te trazer alívio e descanso. O coração de Jesus está ardendo nesse momento e te dizendo: vem até mim. Você que está cansado e sobrecarregado. Você que está oprimido pelo peso de uma religiosidade falsa, pela culpa do pecado, pelas circunstâncias da vida que estão te esmagando. Venha até mim nessa noite e você encontrará descanso para sua alma. Venha até mim e você encontrará repouso. Venha até mim e você encontrará paz. Venha até mim e eu vou te aliviar. Meus irmãos, se você está sendo esmagado por esses fardos, entregue-se a Jesus. Encontre descanso para sua alma. Nessa noite, Cristo está dizendo e te chamando: vem até mim. Encontre descanso em mim. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu queria que, se nessa noite você está enfrentando alguns desses fardos, que no meio dessa oração você pudesse colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, eu vim até aqui, porque eu já não consigo mais encontrar descanso em outro lugar. E o Senhor é a minha única esperança. Então, Senhor, que o Senhor também venha até mim
e me tome em seus braços e me traga descanso. Se você tem enfrentado alguns desses fardos, meus irmãos, faça essa oração com fé, de que esse mesmo Cristo que disse, venham até mim, continua a dizer, e que o coração dele não está fechado para te receber nessa noite. E que ele está desejoso de trazer esse descanso para a sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, Tu que és manso e humilde de coração, nós nos colocamos em Tua presença nessa noite, Pai. Porque somente o Senhor pode trazer alívio e descanso para a nossa alma. Nós, Senhor, que tantas das vezes temos buscado alívio e descanso em outras coisas. Nosso coração tem vagado por aí, esmagado pelo peso de muitos fardos, Senhor. Mas nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Deus. A Tua voz que nos chama e nos diz, venham até mim, e eu trarei descanso. Venham até mim, e vocês encontrarão alívio. Venham até mim, e vocês encontrarão paz. Senhor, que a Tua paz, o Teu descanso, o Teu amor seja real para os meus irmãos que nessa noite possam estar sendo oprimidos, Senhor, pelos fardos, seja da religiosidade, seja da culpa do pecado, seja os fardos das dificuldades dessa vida. E que o Senhor traga descanso a eles nessa noite, Pai. Que o Seu amor seja palpável para eles nessa noite, Pai. Que a Tua graça os alcance, Senhor. Como nós cantamos aqui, esse amor profundo, esse amor indomável, esse amor que vem até nós como uma torrente. E que esse amor nos cubra nessa noite, Pai. E que nós encontremos descanso para as nossas almas cansadas. E que nós encontremos alívio no Senhor. E que o Senhor tire de nós todo o peso, todo o fardo, e que nós possamos crer, com certeza, de que o Senhor nos chama para o Teu abraço nessa noite. De que o Senhor está disponível para nós nessa noite. De que o Senhor está acessível a nós nessa noite. E que nós podemos ir até o Senhor e depositar diante de Ti todo o nosso fracasso, todo o nosso pecado, sabendo, Deus, que o Senhor não nos rejeitará, que o Senhor não nos abandonará, mas o Senhor nos tomará em Teus braços, gentis, mansos e suaves. O Senhor cuidará de nós. Que o Senhor renove a cada um de nós nessa noite, Pai, com esse amor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.